Amém. Gravando, estamos ao vivo para mais um encontro dos incorporadores do reino, esses homens e mulheres de negócios, empresários e empreendedores que estão impactando a geração para a qual nós estamos vivendo neste tempo chamado agora, que se faz hoje, no dia 19 de maio de 2025. Glória a Deus. E hoje vamos falar do poder de tomar boas decisões. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero começar dizendo para vocês uma coisa que eu sempre falo. A pior decisão que você pode tomar é não tomar nenhuma decisão, hein? E todas as vezes quando você não toma uma decisão e você tenta fugir dela, você já deixou os outros decidirem por você, certo? Toda vez que você não tomar uma decisão para resolver um problema e tentar fugir desse problema ou desse desafio que está à sua frente, esse desafio que está à sua frente, esse problema que está à sua frente, você vai fugir dele, mas uma hora ele vai te encontrar. É meio que você correr em círculo. Você sai correndo aqui, mas uma hora ele vai encontrar com você. Então, eu te garanto que, por experiência, por vivência, que se você tomar a decisão de assumir hoje o lugar que você está, com consciência, e tomar as rédeas da sua vida, a partir de hoje, seguir um outro caminho, o lugar que você vai chegar vai ser de uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida. O Senhor tem falado muito isso sobre nós tomarmos as rédeas das nossas vidas. Amém? Sobre nós pararmos de brincar de faz de conta, né? Então, eu quero te dizer que é tempo de nós tomarmos as decisões agressivas e difíceis que nós temos que tomar e nós irmos para o avanço e para os próximos degraus que estão à nossa frente, tá? Porque quando a gente procrastina, que procrastinação nada mais é do que, de uma maneira simples, nós adiarmos as decisões, né? Então, procrastinar é o quê? A gente não tomar a decisão e não fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, ou seja, é o famoso empurrar com a barriga, né? Então, quando a gente procrastina, tudo aquilo que a gente faz vira peso, ainda que seja leve. Mas quando a gente toma a decisão e nos posicionamos, tudo o que fazemos, ainda que possa parecer o mais difícil que seja, fica leve. Porque todo sucesso, todo avanço, todo crescimento vem depois de uma decisão, está por trás de uma decisão. Amém? Glória a Deus. Né? Então, o Senhor tem falado sobre, a gente tem falado sobre autoridade, sobre poder. Já falamos algumas vezes sobre decisões também, e eu estou dando uma introdução aqui, né? E nós efetivamente precisamos tomar a rédea das nossas vidas para, não só para nós, mas para o mundo que espera uma resposta nossa, sermos as autoridades máximas da nossa vida depois de Deus, certo? Nós precisamos crescer e ser a autoridade máxima depois de Deus em nossas vidas. E a gente só cresce e se torna autoridade tomando decisão. É empírico, é diretamente proporcional. Quando a gente toma decisão, a gente muda de posição, certo? E essa é a vontade e o plano de Deus para nós, ok? Nós não somos a fonte do poder, mas nós somos a fonte das decisões para operarmos o poder que nos foi dado, né? E o dia que o poder encontra a autoridade, a gente explode, certo? E a autoridade só vem, como a gente já aprendeu com o Senhor, depois que a gente passa o processo, depois que a gente toma as rédeas da nossa vida, toma a decisão de passar pelo processo, desfrutando do processo, sugando do processo tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, e aí a gente se torna um especialista. Depois que a gente se torna um especialista, a gente recebe autoridade e poder, certo? E a gente passa também pelo teste da autoridade, né? Vocês lembram do teste da autoridade também, hein? Então, quero voltar a falar.
para isso martelar na sua cabeça. Tome decisões. A pior decisão que você pode tomar é não tomar nenhuma decisão, certo? Tudo que você não decidiu, os outros já decidiram por você. Tudo aquilo que você deixou de decidir, você delegou ou delargou a decisão para o outro, certo? Então, as decisões efetivamente definem o nosso destino. Não são as nossas condições que definem os nossos destinos. São as decisões que a gente toma. Amém? As circunstâncias podem ser mudadas com decisões. Então, não são as circunstâncias que definem o nosso destino. São as decisões que a gente toma. Todos os dias eu preciso tomar decisão e dar os primeiros passos. Ok? E como que eu faço isso? Primeira coisa, executando as tarefas. Não olhando para as condições, não olhando para o repertório, não olhando para as habilidades ou para o conhecimento. Eu não devo olhar para nada disso. Eu devo, sim, a partir de um comando, de um entendimento, em obediência, agir e prosseguir agindo a cada dia. Ok? Porque se eu ficar olhando as minhas condições, o meu repertório, as minhas habilidades e o meu conhecimento, o que que vai acontecer? Eu vou me paralisar. É a mesma história que Pedro quando estava no barco. Jesus apareceu andando sobre as águas. Todo mundo achou que era um fantasma. Quer dizer, o pau estava quebrando, os caras estavam no meio de uma tempestade, o barco quase afundando, e os caras ficaram com medo do fantasma, que era Jesus que estava no meio do mar andando por sobre as águas. Aí Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro falou: se é o senhor mesmo, fala para eu ir até aí, andar, encontrar com o senhor. O senhor falou: vem. O senhor não fez um grande discurso para ele, não falou: olha, se você tiver fé, Deus não orou por ele, Jesus não orou por ele, não orou por ele, não fez um sermão, não falou nada. Jesus só falou para ele: venha. E o que que ele falou? O que que ele fez? Ele foi, ele tomou a decisão e foi. Certo? Então você orou, você buscou a direção de Deus, você teve um comando de Deus, faz. Tem os 5 segundos do Espírito Santo para você respirar e não atropelar, e tem os 5 segundos do Espírito Santo para você respirar e avançar. Amém? Para você respirar e não atropelar, é para você segurar os seus sentimentos, as suas emoções e não ser reagente e sim agente, porque nós não devemos ser reagente, nós devemos ser agentes, ok? Se a gente não toma decisão, a gente se torna reagente. Mas quando tomamos decisões, nós somos agentes. E Deus nos chamou para sermos agentes. Amém? Então, quando nós tomamos essas decisões, nós temos que lembrar dos 5 segundos. 5 segundos para não atropelar. 5, 4, 3, 2, 1. Respira fundo. Segura a boquinha. Deixa a poderosa dentro da boca. Não fala aquilo que você pensou, não fala aquilo que você sentiu. Pondera. Amém? Postura. Estufa o peito, posição de rei, rainha, amém? Não chuta o pau da barraca, não xinga ninguém, glória a Deus, e se recompõe como um príncipe e uma princesa. 5 segundos para agir. 5, 4, 3, 2, 1 e vaza. Sai fazendo. Você já orou, você já teve uma direção de Deus. Vá em frente, ok? E como eu tenho falado para muitos, e estava usando até
acho que foi no Incorporadores com Israel que eu dei esse exemplo quando ele falou de namorar, de marido, não sei o quê. Se não me engano, foi isso. Estava dando exemplo. E o princípio serve para tudo nas nossas vidas, ok? Você orou a Deus, apresentou uma situação que você precisa decidir, ok? E você não teve nenhuma direção específica de Deus do que fazer ou do que não fazer, ok? O que você tem que fazer? Tomar a decisão e fazer aquilo que está no seu coração, porque Deus será com você. A Bíblia diz que Deus é contigo por todos os caminhos por onde andares, que jamais ele vai te abandonar. A Bíblia diz que tudo aquilo que você fizer e colocar as suas mãos, você vai prosperar e ser bem-sucedido. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente todos os dias da nossa vida. Assim como ele também é escudo e broquel e socorro. Ele também nos protege e nos guarda. Que nos capacita. Então, se você orou antes de tomar a decisão, planejou, como nós estudamos os três últimos encontros nossos, antes do nosso encontro, falando sobre planejamento. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Planejar, orar primeiro, planejar, certo? E se a gente não tiver nenhuma direção específica de Deus para fazer isso ou aquilo, óbvio, entre parênteses, desde que não seja nada ilícito, ilegal, certo? Que não seja pecado ilícito, não, é redundante falar isso, mas é importante, né? Ok? Entre parênteses aqui, porque certa feita chegou o irmão com a história para mim, isso não é ilegal, é só imoral. Eu falei, irmão, e aí? Então não é ilegal, mas é imoral e você está fazendo? Que belo testemunho. Não sei se vocês já ouviram essa conversa do inferno. Não, mas isso que eu fiz não é ilegal. É imoral, mas não é ilegal. Meu irmão, que conversa é essa? A Bíblia diz: ai da vida pelo qual procedem os escândalos. Nós temos que ser referência como cristãos. Nós temos que ser exemplo. Como assim? A Bíblia diz que se alguém, porventura, se desviar dos caminhos do Senhor, ou não quiser não almejar o Senhor por causa de algum mau procedimento nosso, nós vamos ser cobrados por isso. Então a nossa vida tem que realmente resplandecer o exemplo de Cristo nessa terra. Então, como assim? Que conversa é essa? Então vamos lá, eu orei, eu planejei. Eu não tenho uma direção específica clara de Deus, se sim ou se não. O que eu vou fazer? Aquilo que eu orei, que eu planejei, eu vou contar 5, 4, 3, 2, 1 e vou fazer. E Deus vai pegar com você, vai pegar junto com você. E Deus vai ser contigo por onde você quer que vá, por onde quer que você vá, esteja. E vai dar certo. E você vai ser bem-sucedido e você vai prosperar, porque Deus é com você e vai te capacitar. Amém? Então, isso é algo que eu tenho visto muitos se paralisarem por isso. Muitos cristãos e paralisado até há anos. Porque eu não tenho uma direção de Deus, porque eu não tenho uma direção de Deus. Outro dia eu estava falando com o irmão que está há anos, na mesma situação. Não, irmão, eu estou orando, então, porque estou buscando uma direção. Eu falei, mas irmão, faz 500 anos que está buscando direção de Deus, filho. Para com essa conversa. Entendeu? Vai para cima e faz o que tem que fazer. Entendeu? Vamos agir, tome a decisão e vai para cima. Até hoje ele não sabe se faz isso ou se faz aquilo. Se abre empresa tal, se abre empresa tal. Se trabalha não sei o quê. Misericórdia. Já era para estar 500 anos luz na frente, produzindo, ganhando e fazendo o que tem que fazer. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Depois dessas etapas, nós temos que agir. Por quê? Porque a gente tem que entender que tudo vai acontecer no processo, na jornada. E para o processo e para a jornada se estabelecer, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que tomar a decisão e dar o primeiro passo.
Por isso, todos os dias eu tenho que dar os primeiros passos. Certo? E como que eu dou os primeiros passos? E qual que é a maneira que eu tenho que progredir para dar os primeiros passos? Né? Fazendo o quê? Aplicando, foi a oração do Eliezer, aplicando o conhecimento que a gente tem adquirido de maneira prática, né? Através de novas atividades, buscando novas ferramentas, novos repertórios. E como fazer isso? Fazendo tarefa, executando tarefa. E aí, quando a gente faz isso, a gente entra no ciclo da perícia. Eu entro no ciclo da produtividade. Eu sou ativado e sou liberado para crescer. Eu fiquei brincando aqui, mas vê como isso é uma instalação mental, uma renovação mental que a gente vai treinando para fazer. Eu fiquei brincando com vocês aqui, mas era isso. Eu falei, não, mas como é que faz para fazer enquete aqui? Eu não fiquei rateando a mais aqui, porque a gente já estava com o tempo estourado. Mas eu vou aprender. Certo? Então, o que que é isso? Eu vou aprender uma nova ferramenta, eu vou ter um novo repertório, certo? Fazendo o quê? Tarefa. O que que eu fui fazer? Fui fazer a tarefa, né? Como é que faz esse negócio aqui? Não, tem enquete aqui, como é que faz? Fui lá e tentei fazer, não deu certo, mas agora eu já peguei o caminho, agora eu vou fazer, vai dar certo na próxima. Eu vou aprender, certo? É um novo repertório, uma nova ferramenta que eu vou ter, certo? E como é que eu tenho uma nova ferramenta, um novo repertório? Fazendo tarefa. E aí eu entro no ciclo da perícia. E quando eu entro no ciclo da perícia, eu entro no ciclo da produtividade, sou ativado e liberado para aquecer. Mas qual que é a parada? Quando a gente está nisso para tomar as decisões, para avançar, de acordo com a visão que a gente tem, muitas vezes a gente fica paralisado esperando uma grande virada de chave. Né? A gente quer um grande acontecimento, uma grande virada de chave na nossa vida. Não, então, quando aquilo acontecer, quando aquele outro acontecer, quando isso aqui vier, quando aquilo lá acontecer, quando aquela pessoa vier, quando o dinheiro entrar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. Não. E a gente tem que aprender que essa grande virada de chave, ela acontecerá de acordo com o acúmulo de grandes pequenas viradas de chave que a gente dá todo dia. De pequenas decisões que a gente toma todo dia, de pequenas tarefas que a gente faz todo dia. De pequenas práticas que a gente faz todo dia. Isso acumulado vai fazendo com que a gente cresça, se expanda e efetivamente possa chegar aonde a gente determinou que queria chegar. Amém? Eu fiz essa introdução aqui com vocês porque realmente, irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão paralisadas, diamantes brutos, potenciais, maravilhosos para o reino de Deus, paralisados. Porque, não, mas eu não estou buscando uma direção de Deus, estou orando. Mas, filho, pelo amor de Deus, tome uma decisão e haja, porque Deus vai pegar junto com você, Deus é contigo. Deus te falou o que fazer? Não, mas Deus não falou ainda. E se Deus não falou, então, meu irmão, haja. Você orou, você planejou, consagrou ao Senhor? O que que a Bíblia diz? Consagre ao Senhor todos os seus planos e serás bem-sucedido. Você orou, consagrou ao Senhor, planejou, haja. Você vai ser bem-sucedido. Amém? E aí existe basicamente dois tipos de decisões a ser tomadas. Uma é por princípio e outra é por preferência. Quando a gente toma decisão por princípio, Deus é quem nos avaliza. Quando nós tomamos decisões por preferência, nós somos os avalistas nossos mesmos. Nós é que avalizamos. E quais são as decisões pelos princípios? São essas que eu falei. Como tomar decisão por princípio?
eu dei a jornada para você. Você vai orar, vai planejar e vai agir. Teve direção de Deus, se sim ou se não? Tome a decisão em cima da direção que Deus te deu. Não teve uma direção, se sim ou se não? Orou, planejou? Consagra ao Senhor os seus planos e você será bem-sucedido. E onde você colocar a sua mãozinha, você vai prosperar. Princípio. Mas aí veja como é maluco isso. As pessoas falam do princípio que eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas na verdade estão tomando decisões por preferência. Porque estão acomodadas, estão na zona de conforto, estão procrastinando decisões, estão paralisadas e não estão agindo, não estão tomando decisões que tem que tomar. E quando nós cumprimos os princípios, inevitavelmente Deus cumpre as promessas. Deus cumpre a palavra dele. Se a gente cumpre o princípio, Deus cumpre a palavra. Não tem como. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E isso não é por barganha, ou por revanchismo, ou por troca. Isso é por causa dos seus próprios princípios. Amém? Mas qual que é a grande parada? A nossa mente, ela foi programada pelo tempo que andamos sob o príncipe deste século para a escassez. Nossa mente foi programada para a escassez quando éramos do mundo. Assim, tomar decisão por preferência e desejar ser suprido a qualquer preço era a nossa principal meta. Mas o que, que a Bíblia nos diz? Nos diz que o Senhor é quem supre. Nós já somos supridos. Todas as nossas necessidades, segundo o quê? Segundo as riquezas dele. Não são segundo as nossas capacidades, não são segundo as nossas riquezas, segundo as riquezas dele. Em glória por Cristo Jesus. Mas a nossa mente foi programada com a educação, com o ensinamento do mundo para a escassez, para sempre segurar, para sempre reter, para sempre esperar. Nossa mente foi programada para isso. Então, as decisões que a nossa mente programada assim estavam acostumada a dar, era sempre o quê? A gente querer ser suprido a qualquer preço em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Então, como sempre a questão do suprimento foi algo que veio antes de tudo, então a gente fica paralisado, com medo. E não poderia ser de outra forma, porque nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos, segundo o que? As vontades da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, em contrapartida, depois que nós nascemos de novo, nosso espírito recriado foi programado para tornarmos decisões por princípios. Porque a abundância começou a fazer parte da nossa vida. Assim, o medo e a escassez deixou de fazer parte do nosso contexto existencial. Amém? Mas é por conta dessa realidade passada que muitas vezes nós nos encontramos no dilema de agir conforme o modelo de sistema do mundo, mesmo tendo conhecimento do modelo do sistema de Deus. E aí é que o vazio, a dúvida, o medo, a procrastinação se instalam dentro de nós. Por quê? Porque as preferências nossas nunca vão conseguir nos preencher. Assim, quando nós temos a oportunidade de mudar a situação, o que, que vai acontecer? Nós vamos entender que se elas não preenchem o nosso senso de justiça próprio, nós ficamos insatisfeitos. E aí uma pergunta sempre vem na nossa cabeça:
né? Assim como Paulo falou aos Romanos, porque eu não faço o bem, princípios que prefiro, mas o mal, as preferências que não quero. Paulo falou isso em Romanos 7,19. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Mas a boa notícia é que Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler numa versão aqui. Peraí. Vou ler na versão TPT, que é a versão em inglês aqui, traduzida. Provérbios 3, 21. Vou ler até o 26. Depois eu passo essa versão para vocês aqui. Se vocês não tiverem, eu passo no grupo. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar boas decisões. Uau! Olha a orientação de Deus. Duas coisas em vista. Sempre tem essas duas coisas em vista: verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar boas decisões. Qual que é a capacidade de tomar boas decisões? Como é que nós tomamos boas decisões? Por princípios e não por preferência. Como que a gente toma decisão por princípio? Orando, planejando e consagrando o nosso planejamento ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, o quarto passo é o quê? 5, 4, 3, 2, 1. Ação. Amém? Agir. Então, olha aqui, continua dizendo o texto. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar boas decisões. Se você possuir e tiver foco nessas duas qualidades, terá sempre as suas forças renovadas. Elas serão como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus, porque o Senhor mesmo será a sua segurança. Jesus amado. Ah, eu vou me jogar no chão aqui, não é possível, mano. O Ele bebê saiu do berçário. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha, porque Ele é a sua confiança em tempos de crise e mantém o seu coração em repouso em todas as situações. Meu Deus do céu! Se você estava procrastinando e demorando para tomar decisão hoje, em nome de Jesus, isso cai por terra. Essa palavra vai como espada sobre a sua vida. Eu lanço essa palavra sobre a sua vida como espada, quebrando todas as correntes, desimpedindo todos os seus caminhos, os ferrolhos de ferro e as correntes de bronze sendo despedaçadas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pelo poder dessa palavra, essa palavra eu entendo como espada, fazendo menção e separação entre o seu espírito e a sua alma. E tudo aquilo que estava na sua alma, fazendo você procrastinar, fazendo você ficar paralisado, fazendo você ter dúvida, fazendo você ter medo de tomar decisão, hoje cai por terra em nome de Jesus e pelo poder dessa palavra. Aleluia! Aleluia! Oh, Amém. glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Ritinha, Amém. Ritinha, você Amém. está reparando que o Espírito Santo está me soltando, né, filha? Tô Amém, percebendo. glória a Deus. Tomo posse Amém. dessa palavra. Está começando a ficar bom, entendeu? O Espírito Santo está me Eu soltando. me aproprio. Hein? Amém. Jesus, solta ele. O Espírito Santo está me soltando. Vocês estão vendo os últimos cultos como é que o Espírito Santo está me usando, né? E posso falar uma coisa para vocês? Tomem posse disso. Sabe por causa de quem que é isso? Por causa de vocês. Amém? Isso é a fome e a sede de vocês. Isso é o coração alinhado de vocês. Amém, pastor. Amém. Amém? Isso é o coração alinhado de vocês. Amém. Glória a Amém. Deus. Que está fazendo o Espírito se mover através da minha vida dessa maneira. Para derramar com força sobre a vida de vocês. Amém?
Amém, pastor. E tudo isso tem empilhado muitas coisas assim nas nossas memórias, nas nossas ações. Eu creio. A gente está empilhando tudo isso e vamos dar frutos em nome de Jesus. E é isso, dia após dia. Como que é a jornada do justo? De fé em fé, de glória em glória. Amém? De vitória em de vitória. Cada dia, tijolinho por tijolinho. Cada dia. Essa é a nossa jornada. Certo? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. A nossa parte é fazer, a nossa parte é decidir, a nossa parte é agir. O crescimento quem dá é o Senhor. E o que está escrito? Que se nós formos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará. E o que que é pouco, o que que é muito? As pequenas coisas. Não é questão. A gente acha que pouco é pouco dinheiro, é pouco isso. Não. É o quê? Qual que é o contexto do pouco que Deus nos fala? São as pequenas coisas que Deus nos requer que nós façamos, que nós obedeçamos, que nós sejamos fiéis. Então, se a gente for fiel a cada comando de Deus, a cada instrução de Deus, a cada palavra que Ele traz, exatamente, nos detalhes, fiéis nos detalhes, fiel no pouco nos detalhes. Por quê? Porque ninguém tropeça em montanha. A gente só tropeça e erra o quê? No pedregulho. E se a gente não for fiel no pedregulho, filho, nós não vamos ser fiel na montanha. Não tem como. Amém? Isso é muito forte, gente. Esse me deu até calor aqui. Vou até ligar o ar-condicionado. Tá frio aqui, mas até tô com calor aqui, gente. A glória de Deus aqui, tô até suando aqui. Até ligar o ar aqui, porque o trem esquentou aqui. Olha, presta atenção nisso. Quando a gente tem foco em tomar decisões por princípios, olha o que Deus garantiu para nós nesse texto, que nós teremos as nossas forças renovadas, nós seremos honrados e reconhecidos, nossos caminhos serão seguros, nós não tropeçaremos, nosso sono será tranquilo, nós não temeremos os problemas e os desafios, o próprio Senhor nos protegerá e Ele não deixará nós cairmos em nenhuma armadilha. Meu Deus do céu! Tem medo do quê, meu filho? Tem medo de errar? Misericórdia! E se você errar, não será por armadilha. Ele mesmo vai te proteger. Se você errar, ele vai te dar porta de escape. Se você errar, a misericórdia dele vai te alcançar. Se você errar, a graça dele vai te dar sabedoria para você sair do erro e corrigir o erro. E por que que você fica com medo? Porque, na verdade, o teu medo não é errar, o teu medo é ser apontado e julgado pelos outros. Porque você fica mais preocupado com o que os outros vão falar do que o que Deus está falando. Jesus, está inspirado hoje, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, para nós finalizarmos, agora eu vou dar aqui um, um script aqui de como a gente tomar boas decisões, naturalmente dizendo. Já falei por princípio, por preferência, como tomar boas decisões por princípio, recapitulando, orando, planejando, consagrando os nossos planos ao Senhor e agindo. Amém? Eu preciso anotar isso, porque depois eu vou esquecer. Essa merece um. Depois, a hora que eu quiser, eu não vou lembrar desse trem aí. Deixa eu anotar aqui em algum lugar, dá um tempinho aí. Aleluia! Como eu faço? Tá, 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 tá. Aqui. Orando, planejando, consagrando a Deus o planejamento e agindo. Glória a Deus. Amém. Está anotado.
Então, quando nós estivermos diante de uma tomada de decisão, tem algumas perguntas que naturalmente também nós devemos nos fazer, ok? E eu vou dar esse script aqui para vocês, algumas perguntas. É um scriptzinho que eu aprendi com Deus a tomar isso. É fácil? Não, não é, mas se a gente seguir o script e se esforçar, a gente faz. Primeiro, primeira pergunta é a básica, é o seguinte: eu estou baseando a minha decisão nos princípios e valores de Deus ou na minha preferência? Certo? Essa é a primeira pergunta, ok? Ou seja, o que que Deus vai falar sobre essa decisão que eu estou tomando? Eu estou tomando essa decisão por princípio ou por preferência minha? Mas, filho, você tem que olhar no espelho e ser sincero com você mesmo, né? Não dá para ficar brincando de me engana que eu gosto, né? Porque aí vai dar ruim, certo? Mas ninguém aqui é criança, né? Desculpa o termo chulo, né? Não dá pra gente ser mulher de malandro, né? Ficar brincando de me engana que eu gosto. A Tábua, a Tábua se rasga de dar risada. Amém? Não tem criança escutando, né? Só estamos nós. Amém? Glória a Deus. Certo? Certo? Então não dá para ficar com essa conversinha de me engana que eu gosto. Amém? Até porque, né, eu andei conversando, vamos deixar assim, andei conversando com umas irmãs aí, Deus está tá movimentando no meu coração aqui, eu vou montar um seminário para as irmãs também, eu vou usar algumas irmãs mais ajeitadas aí, para dar uma lixada em algumas outras também aí, entendeu? Que tem um espírito de querer fazer as nossas irmãs, as nossas princesas, as nossas rainhas virar mulher de malandro, e malandro vai bem para longe de nós, entendeu? E tem um monte de mulher aí que tá com essa conversa fiada aí. Mas amém. Deus, pega ela, Jesus. Já falei para o Espírito Santo pegar. É, pastor, eu tô orando, mano. Eu falei para vocês, lembra do sonho de Eliezer, né? Eu tô acelerando, mano. Não tô brincando, não. Eu tô mais 30 dias de jejum e oração, filho. É, não tô para brincadeira, não. Não vou perder Glória a esse Deus. tempo, não vou Glória a perder Deus. esse tempo de jeito nenhum. Ixi, nem o ar-condicionado ligou. O que que aconteceu? Sai daí, filho. Liga aí, meu filho. Vamos. Eu tô com calor aqui. Jesus amado. Pega aí. Eu falei para pegar, o Espírito Santo foi e me pegou aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu estou baseando minhas decisões nos princípios ou nas preferências? Segunda coisa, certo? Aí você, então, você está naquele momento de tomada de decisão, ok? Você orou, planejou, ok? Consagrou ao Senhor. Só que nessa de você orar, se você não tiver nenhuma direção, se sim ou se não, certo? Você vai aqui, antes de você fazer o planejamento, você vai fazer algumas perguntazinhas para você, certo? Porque aí, se você vai fazer o planejamento, é porque você já tomou a decisão de fazer, certo? Você não vai perder tempo de fazer planejamento daquilo que você não vai fazer, certo? Amém? Amém? Todo mundo é inteligente aqui, né? Ninguém vai perder tempo de planejar aquilo que não vai executar, certo? Glória a Deus. Então, antes de Glória a Deus. planejar, certo? Porque ó, se você chegar no ponto de planejar, porque você já tomou a decisão de fazer. Amém? Então, eu estou aqui entre o passo um e o passo 2. Entre orar e planejar. Aqui. A tomada de decisão é aqui. Entre um e o 2. Amém? Então, aqui é que você vai fazer essas perguntas. Essas decisões. Essa minha decisão é por princípio ou por preferência? Sem me engana que eu gosto, sem ser mulher de malandro. Lembra dessa frase que você vai dar risada e vai lembrar. E aí você vai olhar para você mesmo e vai falar: não, 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 não. Seja sincero, certo? Segunda pergunta: isso está de acordo com as minhas prioridades? Isso é prioridade para mim agora? Terceira pergunta: isso é que eu fui chamado para fazer? Quarta pergunta: outra pessoa pode fazer melhor que eu?
Tem outra pessoa junto comigo, disponível, que possa fazer melhor que eu? Que não seja eu que tenha que fazer? E a última e derradeira, nesse momento, eu tenho tempo para isso? E essa última fecha todas as cinco. Sabe por quê? Porque tempo é uma questão de prioridade. Toda vez que algum irmãozinho ou uma irmãzinha chega para mim, então, pastor, mas eu não tive tempo para fazer isso, para ir para o culto, para orar, para isso. Eu falo, então. Então quer dizer que ir para o culto, orar, ou jejuar, ou fazer isso, ou fazer aquilo, não é prioridade para você, meu filho. Porque tempo é uma questão de prioridade. Amém? E aí, tomei a decisão e aceitei e vou fazer aquilo que eu decidi, ok? Tomei a decisão de fazer. Se eu não vou fazer, descarta, joga no lixo, vamos para a próxima, certo? Se eu vou fazer, se eu vou executar, aí eu tenho mais algumas perguntinhas aqui para fazer para mim mesmo. Que na verdade não são perguntas, é um passo a passo, que faz parte do planejamento também, dentro daquele planejamento empresarial, mas isso aqui é um planejamento um pouco mais macro, ok? Primeira coisa, definir foco. Segunda coisa, definir prioridade. Terceira coisa, fazer uma lista de dever e obrigação. Quarta, fazer uma lista de direitos. Quinta, evitar a qualquer custo a desordem. Lembre-se, Deus não multiplica a desordem, na desordem. Amém? A gente sabe que tem tempo que as coisas vão se atropelar, não vai ficar das mil maravilhas, não vai ficar perfeito como a gente quer que fique. E aqui, lembre-se da máxima, viram parênteses, ok? Perfeição é diferente de excelência, ok? Perfeição é diferente de excelência. Nós temos que buscar a excelência. A perfeição a gente adquire no caminho. E perfeito só tem um. E feito é melhor que perfeito. Amém? Glória a Deus. Terceiro, faça uma lista, o Aminon falou aqui, faça uma lista de deveres e obrigações. Quarto, faça uma lista de direitos. Evite a qualquer custo a desordem. Depois, busque a excelência e evite o perfeccionismo. Certo? O que que é excelência? Fazer o que eu posso, o melhor que eu posso, imediatamente. Como? Que para Deus, não para homens. Aleluia! Gente, o Espírito Santo está inspirado hoje, hein? Meu Deus do céu. Não vou expor, não, mas tá catando um monte de gente aqui no quarto. Jesus, o Espírito Santo está inspirado hoje. Glória a Deus. Eu também tô tomando uma chicotada boa aqui, viu? Fique tranquilo que também aqui o chicote está estalando. Outro ponto. Questione sempre tudo. Todos os pontos que você for fazendo, vai questionando. Questione, questione. Sempre revisite e pergunte. Questione, questione. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Porque agora é a hora de você equalizar. É nessa hora do planejamento que é a hora de você ajustar.
Por último, os três últimos pontos são tremendos também, hein? Evite a qualquer custo também atrasos. E para você evitar atraso, você tem que fazer o quê? Usar um calendário para controlar interrupção e distração. Agenda, calendário, cronograma. Amém? Coloque metas de tempo para as coisas. Meta precisa ter medida e precisa ter tempo. Precisa ter quantidade e tempo. Meta sem tempo não é meta. Amém? Então estabeleça um cronograma para as coisas. Porque aí você vai controlar o quê? Interrupção e distração. Certo? A qualquer custo, evite atraso das coisas. Principalmente quando você toma uma decisão e vai agir. Esse é o início das coisas onde a gente mais tem que prestar atenção. Depois que está consolidado, a coisa vai mais fácil. Mas até se consolidar, a gente tem que prestar mais atenção. Outra, e por último, é o quê? Estreite o seu campo de ação. Ou seja, não tente fazer tudo. Foque naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que você é bom para fazer, naquilo que você sabe fazer melhor do que ninguém. E dedique 90%, 80% do teu tempo nisso. E o resto? O resto você contrata, faz parceria, faz collab, faz o que você tiver que fazer. Faz permuta, dá seus pulos. Pede ajuda, de algum jeito vai resolver. Certo? Glória a Deus. Então, ações e decisões para nós finalizarmos. Toda ação traz uma recompensa e toda decisão traz uma consequência. Amém? Então nós temos que decidir e agir. Toda decisão traz uma consequência e toda ação traz uma recompensa. Glória a Deus. Eu já falei para vocês sobre isso, eu quero finalizar para relembrar. Eu acho que a maioria já me escutou falando sobre isso, de uma teoria de um cara chamado é, é, como é que era o nome dele? Putz, eu me esqueci agora. Acho que era um cara, era um suíço. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele fez uma teoria chamada a teoria do viés do custo afundado. Acho que ele é suíço ou alemão, se não me engano. Teoria do viés do custo afundado. Lembre-se sempre disso. O que é isso? É um processo comportamental que ele já documentou muito isso, ele estruturou essa teoria baseada em estudo científico, estudo de casos reais, certo? Que ocorre quando nós colocamos dinheiro ou tempo, ou outro qualquer tipo de investimento, de recurso, ok? Em algo, e aí a gente descobre que não conseguiu atingir nossos objetivos. Por isso que esses passos que eu falei para vocês acima são muito importantes. Lembra da história do planejamento? Quem não mede, não administra. Se a gente não tem os indicadores, a gente não consegue medir. Se a gente não mede, a gente não administra. E aí a gente fica indo para qualquer lugar.
e quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Certo? Então, o que que ele estudou e o que que ele entendeu? Que quando acontecem esses casos, há uma tendência das pessoas em continuarem a investir dinheiro, tempo ou qualquer outro recurso, mesmo sabendo que isso poderá ser em vão. Daí o nome do custo afundado. O que que é o custo afundado? É insistir em más decisões, devido a um apego irracional a algum projeto. Mesmo sabendo que nós não podemos recuperar o nosso investimento. Isso é algo muito comum, ele falou, de a gente encontrar no dia a dia de qualquer pessoa, de qualquer decisão nossa. E que ele deu um exemplo legal aqui. Até eu escrevi aqui, eu copiei. Ele deu um exemplo legal de um camarada que comprou um bilhete antecipado para um jogo de basquete. E aí ele falava assim, ó, suponha que você comprou antecipadamente um bilhete não reembolsável para um jogo de basquete. No entanto, na noite do jogo, você simplesmente não tem vontade de ir mais. Você está cansado, está caindo uma tempestade lá fora e o jogo será televisionado. Você lamenta o fato de que comprou o bilhete porque, francamente, você prefere ficar em casa, acender sua lareira e assistir confortavelmente o jogo na TV. Mas o fato é que você comprou o bilhete e era muito caro e difícil de obter. O que você fará? Se a pessoa incorrer no custo afundado, ela irá ao evento, mesmo que o benefício não compense os custos de deslocamento, etc. Entendeu? Ou seja, ele mesmo sabendo que ele tomou uma decisão, fez um investimento que agora, na hora, não faz sentido, tá mó chuva, mó tempestade, trânsito, tô cansado, tô arrebentado, não sei o que, vai passar na televisão, tá frio, pô, muito mais legal ficar aqui em casa no meu sofá comendo minha pipoquinha, assistindo no meu telão um jogo, do que eu pegar esse perrengue, não sei o que, putz, mas eu comprei o ingresso já, paguei tão caro, o ingresso, não. Entendeu como são gatilhos mentais, como a gente usa para justificar a gente continuar a fazer aquilo que a gente. Esse é o viés do custo afundado. A gente continua insistindo naquilo que a gente tomou de decisão, mesmo que agora essa decisão pareça ser e se mostre para nós que não foi a melhor decisão que nós tomamos. E a gente continua fazendo. Por quê? Porque a gente pagou caro, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. A gente não abre mão. Aí vai lá, se ferra, pega chuva, frio, se arrebenta, fica mais cansado ainda, só porque nas empresas não é diferente e na nossa vida cotidiana não é diferente. Entendam, insistir é diferente de persistir, ok? Insistir é teimosia e é burrice. Persistir é disciplina e é inteligente, certo? E qual que é a diferença? Eu insisto naquilo que eu sei que não deveria. É o tal do custo afundado. Certo? E persistir. Eu persisto aonde? Naquilo que eu tenho convicção. Insistir, eu continuo fazendo aquilo sem parar para analisar o custo-benefício da história. Ou seja, a gente continua fazendo aquilo
a mesma coisa sem buscar uma solução alternativa ou uma mudança de estratégia. Enquanto que persistir, a gente continua tentando, adaptando e procurando diferente caminho para atingir o objetivo. Lembra que nós falamos? A gente não muda a visão e o destino, mas a gente pode mudar a rota. Né? O vento soprou. Nós não vamos voltar para trás, nós vamos ajustar a vela. Certo? Insistir é eu deixar a vela tomando pau, tomando vento e chuva, entortando, quebrando, rasgando. Persistir, não, eu vou continuar minha rota, mas eu vou adaptar para as novas condições. Ou seja, eu não vou desistir, eu não vou deixar de assistir o jogo, certo? Só que eu vou assistir o jogo em casa. Tá tudo bem. Lembre-se sempre disso, o menor prejuízo é o primeiro. O menor prejuízo de todos é o primeiro. Essa eu nunca esqueço. O menor prejuízo é o primeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, meus irmãos, amados homens e mulheres prósperos, empresários prósperos, bem-sucedidos e multimilionários. Por hoje era o que tínhamos para receber do Papai do Céu falando sobre decisões sábias, como tomarmos decisões sábias. Amém? Glória a Deus. Perguntas, comentários. Fique à vontade, por favor. Só de testemunho mesmo, que eu já caí nessa teoria aí do custo afundado. Inclusive, tive a oportunidade de encerrar, parar, não dar continuidade, mas sem ter esse entendimento, né, de que o primeiro prejuízo, né, sempre é menor. E falei, não, já paguei, já comprei a franquia, já gastei, já investi aqui para cima de 30, 50 mil, vamos continuar, vamos colocar mais dinheiro. E vamos para cima. Resumo da ópera, fiquei 2 anos com essa empresa aberta, ainda crendo, acreditando que iria ainda acontecer, tendo que colocar do meu bolso ali 13, 15, 20 mil todo mês para manter folha de pagamento, para manter isso, aquilo outro, e fechei com uma dívida de quase R$ 500 mil. Quem, quem nunca cometeu, pode atirar a primeira pedra aí. Eu já caí nessa também. E geralmente, né, a gente cai nessa pelos mesmos dispositivos que nós falamos lá acima. Isso é tudo armadilha daqui, ó. Muitas vezes por ego, por vaidade, por soberba, por medo, né? Mas, graças a Deus, nós estamos crescendo e não cairemos mais nessas armadilhas, amém? Amém. Estamos crescendo e amadurecendo, Glória a Deus. amém? E nesse tempo nós não cairemos mais nessas armadilhas, porque estamos sendo Amém. instruídos e estamos efetivamente dispostos a fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Amém. Esse me aproprio. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Fala, Dani, você está muito quietinho hoje aí. Ô, Dani, fala o que você falou pra mim hoje na hora do almoço. Foi exatamente isso.
Eu postei um story lá contando que eu tava ontem à noite tendo uma viagem aqui ainda, hesitando em fazer algo que Deus já tinha dado uma direção clara de fazer, e eu ainda tava assim, ai meu Deus, será que é? Será que não é isso mesmo que o pastor tá falando? Eu já tinha tido a direção, a resposta, tava esperando a confirmação da confirmação da confirmação da confirmação. Aí ontem à noite a Silvanei já me deu um sacode. Aí hoje de manhã, quando eu acordei no devocional, o Espírito Santo já me deu uma lapada. Aí eu postei um story falando que eu ia fazer. Aí, cara, na hora que eu postei story, o Daniel me ligou. Me ligou pelo Instagram. Eu falei, gente, ele deve estar ligando. Eu vou atender, mas ele deve estar ligando sem querer, porque ninguém liga para as pessoas pelo Instagram. Aí, quando eu atendi, ele já falou assim: segura aí, Deus mandou falar para você. Agora vai começar a acontecer. Mas, como é que é, Daniel? Mas agora você vai. Falou sobre amadurecimento, né? Agora vai ser a hora que você vai precisar discernir o que que é para onde é para você ir, e onde é para você dizer não, porque vão aparecer muitas oportunidades e você vai ter que dizer alguns nãos, mas Deus vai te dar discernimento, né? Então, aí chega aqui agora, já encerrou com chave de ouro o dia, aprendi, já igual aquele meme, já entendi agora. E eu falei, e engraçado, né, Juliana, que hoje eu já falei isso para 3 pessoas diferentes. Gente, Três. desculpa, Daniel, rapidinho, só um minuto. Olha só, apareceu aqui o negócio, eu falei, apareceu uma notificação aqui no Zoom. Confirme o idioma que você está falando. Parece que você está falando um idioma diferente. Ele acha que eu estou falando inglês. Olha isso. Aleluia. Eu vou fazer um print dessa tela, porque tá demais, gente. É chat E GPT agora, até o Zoom. Deus está usando até. Deus usa Tô até a falando, mula para falar, né? tô falando. Agora, antes de entrar nessa aula, a pessoa que eu mentoreei, né, que ela estava passando, saindo do emprego, tal, de anos, 10 anos, uma pessoa assim, aquilo que o pastor falou, extraordinária, né, uma pessoa assim, que tem muito conhecimento, mas presa, é presa, literalmente presa. E aí, em cerca de 2 horas, eu tracei o planejamento para ela. Nunca tinha falado com a moça. Falei, ó, faz assim, 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 assim. Pa- Conta de padaria, pastor. Fiz conta de padaria, sabe papel assim, ó. O que ela fez? Nada do que eu falei e foi lá arrumar um emprego para ganhar menos do que ela ganhava. Eu falei assim, Deus mostra. Você vai ir lá pelo aquela questão de ir por princípio ou por Preferência. decisão, preferência, por quê? Porque pesou a questão financeira e aquela coisa. E não vai. E aí vem reclamando porque pegou metrô, porque não sei o que lá, porque eu falei assim, mas tá tudo lá. Você escolheu, vamos dizer assim, a zona de conforto, escolheu o mais fácil, escolheu a necessidade. É isso aí. Vai pagar, né, pastor? Hum. Decisões é o que a gente fala, que a gente falou aqui, né? A decisão traz uma consequência, a ação traz uma recompensa. Não, toda decisão tem uma consequência, né? Exatamente. Então, é isso aí. Tudo tem um preço a pagar. Qualquer decisão que a gente tome para A ou para B vai ter um preço a pagar. A questão é, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Amém? Essa é a questão. Glória a Deus. Gente, tá bom demais. Que alegria. Como eu esperei por esse tempo. Glória a Como Deus. diz o papel joinha do Botinho, ó. Como eu esperei por esse tempo. Glória a Deus. Tá bom demais, né? Tempo de cantar chegou. É isso aí. Glória a Tempo Deus. de dançar chegou. Glória. Vamos lá, Glória. Vamos descansar, porque É. amanhã não. Vocês percebem como o Espírito vai fluindo, vai encaixando tudo? Tá gostoso demais, né? Tá bom demais. Doido. Hoje o negócio foi, ó, Glória a Deus. chibata. Glória a Deus. Né? Tá bom demais. Chibata. Amém. Amém.
Que é Ainda bem que o verdadeiro evangelho é isso, né? Olha que gostoso que é, né? A Daniel falou com a Ju, a Simonei falou com a Ju, aí um falou com o outro, outro falou com um, né? Isso é o evangelho de verdade, né? O evangelho sempre foi uns aos outros, né? Orando uns aos outros, né? Ministrando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros, corrigindo uns aos outros, né? Amando uns aos outros. Sempre foi uns aos outros, né? E glória a Deus por isso. Estamos crescendo. Isso é corpo. Amém? Glória a Deus. Ó, Pastor, oi. contar aqui uma experiência. Amém. No começo desse mês, o financeiro me chamou para falar sobre uma conta que foi assim, barrada, que era um contrato que nós tínhamos com uma empresa de divulgação. E eu fiquei assim, sem entender, né? Poxa, a gente já está tendo dificuldade para divulgar os imóveis. E ainda mandam cancelar, né? Uhum. Aí eu disse assim, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu levantar todo o tempo que a gente tem de contrato e ver qual foi o resultado que a gente teve, né? Aí com os dados em mão, levantei todo o custo e o resultado tido até hoje. Ou seja, foi praticamente nulo. E eu fiquei assim, eu, Senhor, e agora? O que que eu faço, né? Aí quando foi essa semana, comecei a fazer prospecção na internet, nas redes sociais, buscando imobiliários, corretores, investidores. E do nada, Deus colocou hoje no meu caminho uma pessoa que disse assim, ó, eu conheço uma pessoa que eu vou te indicar e ela tem acesso a um grupo de mais de 200 imobiliários que trabalham só com alto padrão. Conversa com eles que eles vão ter interesse nesses imóveis que você tem. Liguei hoje à tarde para a pessoa gostou do imóvel, já pediu os dados para fazer cadastro, e eu preocupado com o serviço que era pago. E a pessoa que gostou do imóvel vai divulgar Amém. para nós. Glória a Deus. Tá vendo? Aí eu lembrei daquela parte que estava falando sobre a mala, né, de organizar. Muitas vezes a gente tem coisas que a gente mantém sem saber o porquê, sem saber se está tendo fruto ou não. Organização. É isso aí, né? Você foi lá ver os dados, quer dizer, estava fazendo investimento, pagando, e qual que foi o resultado? Praticamente zero. E aí a gente acha, não, mas eu vou parar de investir, já não está virando, já não está E eu acontecendo. ainda questionei, É, poxa, vou parar, vamos cancelar vou mesmo. parar de investir agora que vai travar de vez. Quer dizer, em vez de a gente É, buscar alternativa, como você fez, depois que iam cancelar, a gente fica fixado com aquilo lá. Entendeu? É exatamente isso aí. Esse, por e, exemplo, é um bom exemplo do custo afundado. e hoje cedo ainda teve mais uma situação para me parar. Uma das mensagens que eu enviei caiu em um conselheiro do Cresce. Primeira coisa que ele fez, ó, isso aí que você está fazendo é ilegal. Meu Cresce é do Ceará, não é daqui. Hum, Aí, ou seja, realmente eu poderia ter problema, né? Mas aí eu conversei com os gestores e tal, né? Não, a gente trabalha com imóveis próprios. Não se preocupe com isso daí que a empresa vai intervir. Daí eu podia ter me preocupado e parado ali, né? Se eu hum. tivesse parado, eu não teria encontrado essa pessoa que me fez a indicação. Sim. Glória a Deus por isso. E Amém. também um aviso para me regularizar, né? Também colocar mais essa pendência em ordem, né? É isso aí, pronto, organizar a casa. É isso aí. Glória a Deus por isso. E é facinho de fazer isso, né? Então, faça isso. Viu? Amém? Isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém, gentes. Beijo no coração de vocês, então. Um bom descanso. Durmam bem. Lembre-se que Deus dá aos seus enquanto dormem. Grandes notícias estão chegando. Amanhã, a hora que você acordar, vai ter uma boa notícia no seu WhatsApp. Aleluia! Eu Glória a creio, Deus. eu creio. Ô, Recebo e glória! aproprio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu Cadê, creio. Glória! cadê nossa foto, Glória! Marcelão? Cadê nossa foto? Ale- aqui. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Ô, glória!
glorioso, Ó, eu quero no nosso próximo encontro, fazer, além do hot seat que a gente ia fazer nesse último, eu quero fazer um. Fabi, dá seus pulos aí pra você estar com a gente, hein, mano? Eu quero você pessoalmente aqui. Já se ajeita aí esse programa. Você tem a agenda aí, amém? Venha junto aqui. Esse programa com a Almir aí, vem junto pra cá. Traz o Luiz Otávio junto, não tem problema. Aliás, é até bom que ele venha junto, amém? Esse programa aí, venha junto, tá? É, eu vou falar. Amém, vou sim. Eu vou falar com um amigo meu que tem uma grande empresa, uma grande gráfica hoje, uma indústria gráfica gigante, um parque fabril extremamente tecnológico e gigante, que começou também do nada. Ele é um cristão, é um pastor também, e eu vi esse menino crescer e hoje ele construiu um império empresarial realmente muito significativo dentro do segmento dele, do ramo dele. E eu quero ver se a gente faz exatamente isso. Se a gente faz um hot seat no primeiro momento e no segundo momento, ou vice-versa, a gente faz uma visita para fazer um benchmark com ele também. E aí eu vou avisar vocês antes para a gente preparar um roteirinho de pergunta e resposta para a gente bater uma bola com ele também sobre os pontos de desafio, de crescimento e de exponencialização que ele deu para o negócio dele. Amém? Vamos ver se eu consigo agendar ajustar essa agenda com ele aí para nós fazermos isso. Outro dia eu estava olhando ele no Instagram e vi essa inspiração, e ele tem isso, arde no coração dele também, ensinar outros empresários, etc. Então eu quero fazer isso que eu sei que vai ser de grande valia. Amém? E no segundo semestre vamos programar, eu quero programar nossa viagem, hein? Amém? Vamos fazer uma viagem que vai unir três em um. Vai unir negócios, vai unir missão e vai unir lazer. Amém? Amém, glória a Deus. E aí nós vamos fazer isso, vamos programar. Eu vou orar aqui também, aí eu compartilho com vocês para a gente programar, para a gente poder já se planejar aí para pagar isso antecipado, parceladinho, para não pesar e a gente já poder ser uma coisa que todos possam ir. Amém? Glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, amém. Vamos nessa, então. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Bom descanso. Beijo. Amanhã, não Mais. esqueça que amanhã Beijo, nós vamos pessoal. Tchau, perguntar. tchau. Nos vemos Obrigada. na quinta-feira. Amém? Ô, Mar, sobe no grupo lá para mim, por favor, tá? Um aviso. Ah, só uma atenção, aviso que amanhã não vai ter aula, tá bom? E para lembrar a liçãozinha de casa lá, Tabata, me ajuda com isso, para pegar os 9 frutos do Espírito, tá? E apontar quais são os 2 ou 3 principais ali que precisam ser trabalhados e colocar isso em oração. Já essa semana aqui, tá? Na hora que a gente entrar na aula, a gente já chegar chegando, tá bom? Beijo no coração. Fiquem na paz. Beijo. Amo vocês.